querido amigo, meu familiar, né? Queridos aqui, querida família, né? Deste canal, né? Deste ministério, Família Melo, Dia a Dia com Deus, né? Queridos, hoje vamos aí falar do primeiro capítulo do livro Como Enfrentar a Dor, né? Aliás, enfrentar a dor aqui, né? Estamos a falar a respeito aí do sofrimento humano, né? Conforto e esperança perante o sofrimento humano, né? Então hoje vamos entrar de fato aí no primeiro capítulo, né? Semana passada falamos aí a respeito da introdução, né? E hoje vamos falar aí a respeito desse primeiro capítulo, que tem por título o que entendemos por dor, né? O que entendemos por dor, né? Queridos, a dor, ela é uma experiência universal, né? Como vimos no episódio anterior, né, na introdução, a dor, ela não possui nacionalidade, né? Assim como também trabalhadores, enfim, né? Se eu sou trabalhador aqui, eu posso ser trabalhador em qualquer lugar, né? Então, assim, obviamente, aqui estamos a falar da dor, né? A dor, ela não tem nacionalidade. A dor, ela chega em família rica, família pobre, família endinheirada, família sem dinheiro algum. Ela vem, chega, se apresenta, nem se apresenta, nem avisa. Ela vai chegando, vai tomando posse e vai embora, né? Assim é a dor, né? E ninguém, infelizmente ninguém, né, passa por esta vida sem, mais cedo ou mais tarde, se confrontar com a dor. Ninguém passa por esta vida sem ao menos uma vez, pelo menos uma vez, né, se enfrentar, se confrontar, melhor dizendo, com a dor, né? No primeiro capítulo aqui, o autor, né, o pastor Roberto Badenas, né, ele começa a nos ajudar a definir e a compreender a dor, né? Antes mesmo de explicar a dor, né, antes mesmo de superar a dor, ele nos ajuda a definir e a compreender o que é a dor, né? Isso é que eu acho muito interessante, porque muitas vezes passamos por alto sobre definição e compreensão de dor e já queremos a explicação e já queremos vencer a dor, né? E o pastor Badenas, ele nos explica que a dor assume muitas formas e proporcionalidades e dimensões, né? Primeiro, a dor, ela pode ser emocional, né? Um trauma não resolvido em criança, né? A dor pode ser psicológica, né? A dor pode ser relacional, tanto marido e mulher, como de amigos, enfim, colega de trabalho, ambiente de trabalho, enfim. Dor relacional, né? E por último, nós temos aí a dor espiritual, né? Que é mais, na minha opinião, né, é a mais catastrófica, se não bem resolvida, né? É a mais catastrófica quando não é bem resolvida, né? E há dores visíveis
que a olho nu percebe-se, e há dores silenciosas, eu diria dores da alma, né? Que nenhum psicólogo é capaz de entender, né? Somente Cristo Jesus é que consegue compreender a magnitude da alma, a doença, a dor da alma que muitas vezes possuímos, né? Algumas pessoas, elas gritam, algumas pessoas calam, algumas pessoas choram, algumas pessoas oram a Deus, algumas outras passam rapidamente, né? Algumas dores passam rapidamente, há outras que deixam marcas profundas, se não para a vida inteira, né? E o autor aqui, o pastor Badenas, ele sublinha que dor não é e nem nunca será sinal de fraqueza. Olha só, eu vou repetir. O autor, e não só o autor, eu também penso assim, né? A dor não é e nem nunca será vista como fraqueza. Ou, pior ainda, nem prova de falta de fé, falta de comunhão com Deus. Ah, eu tô com depressão. Ah, é falta de Deus. Não, jamais. Jamais pode se afirmar tal coisa. Jamais. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aliás, pelo contrário, sentir dor é sinal de que somos seres humanos, somos carne e osso, ou no plural, carne e ossos, né? Mas veja que o problema não está em sentir dor, mas o problema está em não saber o que fazer com a dor. Aí é que mora o perigo. Aí é que mora o perigo, né? Então, olha só, um dos pontos centrais deste capítulo, né, do capítulo aqui desse livro maravilhoso, né, do pastor Badenas, né, que quando ele escreveu, com certeza ele foi inspirado pelo Espírito Santo, né, para escrever este tipo de conteúdo, né, que toca o meu coração, toca o seu coração também, né, toca o coração de muitos daqueles que nem percebemos, né. Então, olha só, um dos pontos centrais deste capítulo é o seguinte: o sofrimento ele é inevitável, isso daí não tem conversa. O sofrimento é inevitável. Ele faz parte da condição humana, né? Segundo, o sofrimento ele pode ser agravado pela incompreensão. Olha só, ele pode ser agravado de várias maneiras. Pela incompreensão, se quiser anotar, anota aí. O sofrimento humano ele é agravado por diversas formas, né? Pela incompreensão, pela culpa, pelo isolamento e falsas ideias a respeito de Deus, tá bem? Então são esses dois pontos que o autor do livro coloca em questão, né? Sofrimento é inevitável, faz parte da nossa realidade. 2, o sofrimento ele é agravado por diversas maneiras. Incompreensão, culpa, isolamento e falsas ideias a respeito de Deus, né? E o autor aqui, ele faz um alerta contra explicações simplistas
e contra explicações falsas. Quais, por exemplo? Ele até dá um exemplo. Ele fala assim, é castigo de Deus, é falta de fé. Se orasse mais, isso não estaria a acontecer. Veja, isso são frases que jamais deveriam ser ditas para aqueles que estão a sofrer. Jamais. Jamais deveriam ser ditas para aqueles que estão a sofrer. Depressão, síndrome do pânico, entre outras doenças mentais. Né? Jamais. Essas ideias, né, malucas, né, doidas, né, longe de aliviar, né, a pessoa que está a passar por alguma dificuldade, né, elas afundam ainda mais a dor na pessoa. Elas aumentam a dor que a pessoa já tem. A pessoa já tem um nível de dor, e quando essas frases que eu afirmei aqui, que o autor coloca como exemplo, né, é castigo de Deus, é falta de fé, se orasse mais isso não estaria a acontecer, né? Isso aumenta mais ainda o nível da dor que a pessoa já tem, né? E empurra a pessoa mais ainda para o buraco, e não só, mas para o silêncio. Porque a pessoa que está em dor, ela não precisa de julgamento, ela precisa de confiança. A pessoa que está em dor não precisa de julgamento, ela precisa de confiança. Ela precisa que nós tratemos ela da mesma maneira que Jesus tratou a mulher adúltera em João 8, verso 1 em diante. Da mesma forma como Jesus tratou aquela mulher, é o que eu e você devemos fazer nos dias de hoje. Tá bem? A palavra de Deus, né, ela reconhece essa condição. Eu vou abrir aqui para você a palavra de Deus, né? E ela reconhece a dor, essa experiência humana que infelizmente nós temos depois do pecado, né? Eu vou ler aqui para vocês Salmo. Se você está com a sua Bíblia também, por favor, pegue sua Bíblia e vamos ler juntos, né? Salmo 34. Salmo 34, verso 18, lá diz assim, 18? Isso, 34, 18. Opa, perdão. Aqui. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Olha só. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado, meu querido. Se você hoje, enquanto estou aqui a começar esta série, está passando por algum tipo de dor, por algum tipo de sofrimento, né, por alguma amargura, saiba que Deus está perto de você. Deus está perto de mim e Deus está perto de nós, né? Este salmo, este versículo que você deve guardar em seu coração, ele não está em nenhum momento negando a dor, né? Ele confirma que ela existe, né? Porque olha só, o salmista, né, Davi, ele fala assim, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva, ele está confirmando, salva, e salva os que têm o coração, o espírito oprimido, ele salva, né? Então, ao invés dele negar, ele não nega, ele salva, né? Então,
justamente quando a dor apertar, é aí que Deus está. Assim como Cristo teve a sua angústia suprema lá no Getsemane e na cruz do Calvário, e Deus estava com ele ali no Getsemane e na cruz, Deus está com a sua doença hoje. Síndrome do pânico, burnout, depressão, qualquer tipo de doença que você esteja passando. Deus está pertinho de você, pertinho. Esta é a promessa bíblica. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Né? Então, ou seja, este verso, este capítulo, ele termina abrindo uma grande promessa para todos nós. Não só este salmo, mas também o livro do pastor Badenas, que estamos aqui a fazer a série, né? Ele abre caminho para a grande proposta do livro, qual a dor pode ser enfrentada, não negada. Segundo, ela pode ser acolhida com sentido, não com condenação, não com culpa, não com julgamento, mas sim acolhida com sentido e propósito também. Né? Terceiro, pode se tornar, veja bem, pode se tornar o espaço. A crise pode ser o recipiente onde Deus pode se revelar a você ao invés de se esconder. Né? Então, este primeiro capítulo, ele não vai responder ainda a todas as perguntas, mas ele faz algo essencial. Primeiro, ele nos ensina a olhar a dor de frente. Ele não ensina a recuar, a negar, a omitir. Não, ele ensina-nos a reconhecer, a enfrentar a dor pela frente. Né? Com 3 ferramentas, com honestidade, compaixão e esperança. Né? Honestidade, guarde isso, honestidade, compaixão e esperança. E o apelo para você, meu querido, né, como eu sempre faço, né, a partir desta série eu sempre vou estar apelando, e nas outras também, né, se hoje você que está a me assistir aqui, né, e carregas alguma dor na alma, né, que já dura tempo demais, 10, 15 anos, 6 meses, 1 ano, 5, não importa, que já dura tempo demais. E qualquer que seja, emocional, psicológico, espiritual, relacional, né? As dores que eu falei ali no começo deste vídeo, né? Bem, não precisa caminhar sozinho. Você não precisa caminhar sozinho. Né? Você tem alguém muito especial. Sabe quem? Orar. Orar a Deus. Orar a Deus é essencial. E quando eu comecei esta série em meu coração, né, quando me entregaram esse livro, eu falei, poxa, esse livro dá para fazer uma série. Né? Imediatamente já veio essa ideia que eu vou passar para você. Né? O meu apelo também, além de você orar a Deus, você buscar a Deus é fundamental, né? Isso daí não se discute. Buscar a Deus é fundamental, né? Mas a nossa fé, ela não exclui cuidado emocional, entende? Então, ou seja, se você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã,
né, que está aqui nesse canal, está a passar por qualquer problema psicológico, qualquer crise na sua vida, não importa, crise no relacionamento conjugal ou entre trabalho, né, enfim, qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo de crise. Sabe o que eu te oriento a fazer? Primeiro, ore a Deus. Ore e ore assim. Se você tem o hábito de orar, triplica, tá bem? Porque é na crise que o inimigo se intensifica, né? Mas é na crise que a bênção também é dobrada. A bênção a crise vivida é bênção dobrada, tá bem? Então não se esquive de orar. Ore, se você tem o hábito de orar 3 vezes por dia, manhã, à tarde e à noite, ore 6 vezes. Se você está passando por alguma crise, ore o dobro, entende? Bênção, crise não é derrota, crise é vitória, tá bem? Porque você chega na crise de um jeito e sai dela de outro jeito, mais forte, fortalecido no Senhor, né? Então ore, confie em Deus e procure uma ajuda profissional, tá bem? Um psicólogo cristão, um psiquiatra cristão, tá bem? Então não exclua a fé de ciência. Pelo contrário, una as duas coisas. Fé e ciência. Una, faça a união dessas duas coisas. Fé e ciência, né? Então procure um profissional, uma psicóloga, né? Converse com ela, sobretudo que seja cristã, que seja cristão. Porque eles estão preparados, melhor preparados para lidar com a dor, tendo a base como a Bíblia, a palavra de Deus, entende? Então, busque um profissional. Não deixe para fazer hoje o que não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje, tá bem? Então, procure uma ajuda profissional, né? E seguindo nessa linha de raciocínio, né, que unem, né, profissional mais a fé, né? Claro, tudo isso com responsabilidade, né? No cuidado da mente, do coração, né? Eu conheço o trabalho maravilhoso do psicólogo e psiquiatra também, né? Dr. César Vasconcelos, né? Procure aí no YouTube, coloque aí Dr. César Vasconcelos, Novo Tempo, tá bem? Coloca assim, ali na caixinha de pesquisa ali no YouTube, né? Coloque Dr. César Vasconcelos, espaço, Novo Tempo. E aí você vai saber de quem eu estou falando, tá certo? Então, ele é um dos profissionais cristãos maravilhosos, dentre outros tantos que você pode conhecer também, né? Ele eu posso falar porque ele eu conheço já de algum tempo, né? E ele tem ajudado diversas pessoas, dentre outros que fazem parte da equipe dele, né? Porque não é só ele, é uma equipe inteira, né? Ali onde ele trabalha, na clínica, né? Também na Novo Tempo, ele tem um programa ali na Novo Tempo, né? Em São Paulo. Então, assim, eles estão melhores preparados, né? Para enfrentar, para lidar com a dor, com o sofrimento, porque eles possuem a Bíblia como base, né? Eles são cristãos, né? Então eles possuem a Bíblia como ponto de partida para entender a dor e o sofrimento, né? Então o que isso significa? Significa que ciência e fé andam juntas,
Por quê? Porque uma não substitui a outra. Tá bem? Isso também não substitui a oração. Complementa a fé, complementa a oração. Entendeu? É um complemento. Entendeu? São instrumentos que Deus usa aqui na terra ao nosso dispor, né? São instrumentos que Deus utiliza e que estão à nossa disposição, né? Isto faz parte do cuidado que Deus oferece por nós ainda hoje, né? Cristo, enquanto esteve aqui, curou várias pessoas, né? Curou endemoniados que lidavam com a mente humana, né? E, enfim, quando ele esteve aqui, ele foi uma ajuda, ele foi um alicerce para aquelas pessoas. Hoje, fisicamente, Jesus não está mais aqui, mas ele deixou não só a maravilhosa pessoa do Espírito Santo, mas ele deixou profissionais capacitados, como, por exemplo, o Dr. César Vasconcelos, né? E vários outros, né? Vários outros cristãos, né? Que ao longo aí de 30, 40 anos, né? de carreira, de profissão, né? Tem ajudado pessoas a estarem melhor com a vida, né? A passarem por esses dilemas, a passarem por esses sofrimentos todos, né? Então eles têm ajudado, eles têm sido cada dia mais úteis e cada dia mais importantes para a humanidade, né? Para nós, né? E jamais buscar ajuda será falta de fé, tá bem? Jamais buscar ajuda será falta de fé. Jamais buscar ajuda será falta de coragem, falta de humildade, falta de amor. Jamais. Buscar ajuda é um ato sim de coragem, é um ato sim de humildade, é um ato sim de amor, de valorização da vida, né? Cuidar da mente também é espiritual, é um dever espiritual, né? Que cabe não só a mim, mas cabe a você também. Amém? Vamos orar? Bom Deus, nos ajude a sempre cuidar melhor da nossa mente. Precisamos de Ti para cuidar de nós, para que o Senhor nos ajude a cuidar de nós mesmos, porque nós mesmos não sabemos. Precisamos da Sua ajuda, do Seu auxílio, da Sua presença junto a nós. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Se este conteúdo tem abençoado tua vida, por favor, não deixe de se inscrever em nosso canal, não deixe de dar o like, não deixe de partilhar para as outras pessoas, né? E que esse conteúdo seja uma bênção para você, né? Que seja uma bênção para você, para a sua vida, né? E para as outras pessoas também que te cercam de alguma maneira, amigos, familiares, colegas de trabalho, enfim, que este vídeo, que essa mensagem seja um aviso carinhoso da parte de Deus, que Deus ele se importa com você, ele se importa conosco, ele deseja salvar a mim e salvar a você, tá bem? Um forte abraço e até a próxima.